Mas domingo passado eu falei, o tema da mensagem foi evidências de uma vida de fé. Li alguns textos que eu vou voltar a ler, mas eu falei que a fé não tem a ver apenas com sentimento, não é só ou com um pensamento positivo, que peço oração e creio que eu vou receber aquele milagre, e eu vou ficar assim, eu sei que eu vou receber, porque eu sei que Deus, não, é baseado em coisas reais, é na palavra de Deus, é na fidelidade de Deus, é na bondade dEle, é no poder dEle, no amor dEle. E domingo passado eu falei que isso é expressado, ou se evidencia em uma vida que tem fé, uma pessoa que acredita, que tem fé. Isso vai ser revelado através de algumas atitudes, e eu falei algumas. Por exemplo, a sua vida de comunhão com Deus revela a fé, uma vida de adoração revela a fé. Nós vimos isso baseado em Hebreus 11, nós vimos que a fé gera uma vida de comunhão com Deus, de adoração a Deus, de obediência a Deus e de entrega a Deus, e que uma vida com tais evidências revela que essa pessoa realmente tem uma fé verdadeira, e nós vimos isso. Então, essas pessoas que falam, e a gente conversa, o Brasil é um país de fé. Quem já ouviu isso? Todo mundo, nossa, é um país, eu corrijo, o Brasil é um país religioso, é um país que todo mundo tem sua religião, acredita na sua religião, mas fé é expressado na maneira como cada um vive, e é isso daí que precisa começar, porque às vezes tem gente que fala assim, mas olha, aquela pessoa pediu, aquela pessoa fez um sacrifício, aquela pessoa fez isso, e ela recebeu algo de Deus, e às vezes recebe, porque Deus é bom, Deus Ele dá, Ele nos ama, Ele tem um plano para cada coisa, mas isso naquele momento não tem a ver com a fé da pessoa. Tem muita gente que foi curado, e vai morrer e vai para o inferno, porque a fé, aquilo foi Deus, tinha um propósito para fazer. A gente vai ver, eu não lembro aonde se encontra essa passagem, mas que no dia do juízo vai ser revelado as obras, e está relacionado à fé, que cada um no dia do juízo vai ser revelado as obras, e está relacionado com a fé. Se quem tem a fé, e construiu a sua vida com ouro, prata, bronze, daí começa com palha, com não sei o que. Então eu posso ter construído a minha vida com uma fé que na verdade é uma palha, e no dia do juízo vai ser queimado, porque em algum momento eu expressei uma fé, eu fui na igreja, ou pedi uma oração, e Deus fez, e de repente eu acho que eu tenho fé, e olha, tá vendo, eu tenho fé porque Deus respondeu uma oração. Deus responde oração de várias maneiras. Deus já usou mula para falar, e mula não tem fé. Deus ele falou, se for preciso eu faço as pedras clamarem, eu faço suscitar filhos de Abraão dessas pedras. Mas agora sim, vai ter um momento que quando no juízo vai ser revelado algumas vidas que construíram sua fé no decorrer da sua vida. E sim, essa vida foi construída, essa fé, a prova foi construída com ouro, com prata. E você vê que a fé muitas vezes é relacionada com ouro. A prova da vossa fé vai ser provada como ouro, como prata. São mais consistentes, aguenta o fogo, aguenta a prova. E uma vida que expressa essas coisas que eu estou passando, essa sim é uma vida de fé, porque daí sim, aqueles que confiam, a gente poderia colocar, aqueles que têm fé em Deus, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aqueles que têm fé,
no Senhor, são aqueles que constroem a sua vida sobre os valores, sobre os princípios de Deus. Quando Jesus está lá no Sermão da Montanha, que vai Mateus 5, 6 e 7, e daí no final ele fala, aquele que ouvir essas palavras e colocar em prática, eu vou comparar esse tal como um homem prudente, que construiu a sua vida, ou sua casa, sobre a rocha. Vieram as tempestades, vieram não sei o que, e nada foi suficiente para destruir. Por quê? Porque essa pessoa teve fé no quê? Na palavra de Deus, a ponto de construir a sua vida baseada nas palavras de Deus. Isso é alguém que tem fé. Fé não é sentimento, fé é prática. Fé é praticar, é ter coragem de colocar, que Deus fala isso, mas eu sinto isso, eu estou apaixonado por aquela pessoa, mas Deus fala que você precisa obedecer pai e mãe, o pai e a mãe falou que aquilo vai ser furada para você, mas eu sinto, não, mas eu tenho fé que Deus falou para eu obedecer pai e mãe, que pai e mãe, se eu seguir os conselhos eu vou viver por longos tempos, e eu vou viver por fé. Isso é fé, não é só sentimento, não é. E eu quero dar continuidade. Então, quais foram da semana passada as evidências de uma vida de fé? Vamos lá. Primeiro, comunhão, adoração, obediência e entrega. Hoje nós vamos começar primeiro, baseado em Hebreus 11, quem leu Hebreus 11, que eu pedi, também estou pedindo há tempo, um capítulo, quem leu Hebreus 11? Meus irmãos, a obediência está no ponto que eu falei domingo passado, obediência é uma característica de fé, então vamos voltar, quem leu Hebreus 11 que o pastor pediu? Está faltando fé para vocês, hein? Eu vou voltar e domingo que vem eu vou perguntar, quem leu, é tarefa, leia todo dia, você não quer viver os milagres, não quer viver as promessas, não quer realmente viver, leia Hebreus 11, aquilo lá vai encher você de fé, para você viver lá, cheio de testemunha, tá? Então, vamos lá começar hoje. Primeiro, qual é a evidência de uma vida de fé? Eu não li os textos, meus irmãos, já foi 16 minutos, eu nem li o texto, meu Deus do céu. Hebreus 11, 6 diz aqui, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer, acreditar que ele existe, e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 10, 38 diz, mas o meu justo viverá pela fé, contudo, se retroceder, se olhar para trás, se duvidar, eu não me alegrarei dele. E daí, em Hebreus 11, vão ter um monte de heróis que falam, que são exemplos, e eu quero que mostra características, e a primeira característica aqui se encontra em Hebreus 11, 22, mas eu vou lá, uma vida de ousadia e coragem. Quem tem fé, ele leva uma vida de ousadia e coragem. Eu falei de adoração, obediência, de comunhão, mas também ele vive uma vida, ele expressa uma vida de ousadia e coragem, uma evidência da fé é ousadia e coragem. E Hebreus 11, 22 diz assim, pela fé, José do Egito, no fim da vida, fez menção à saída dos israelitas do Egito, e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, José fez isso. Vamos lá relembrar, José foi aquele homem que foi preso, foi traído, mas chega numa posição, é o segundo do Egito em comando, em governo, ele só fica, Faraó e José, mas o próprio Faraó fala assim, olha, aqui nenhuma palavra vai ser feita sem a ordem, sem a palavra de José. José, ele conquistou tantas coisas lá no Egito, ele levou o Egito a prosperar, foi um governante maravilhoso, o Egito se tornou uma potência mundial por causa de José. Mas olha o que ele fala, antes dele morrer, no final da vida, ele estava lá, a família inteira dele lá,
O faraó deu a melhor terra para eles, a terra de Gósen, a terra lá que produzia. Era para José falar assim: gente, cara, vamos ficar aqui, o Egito é nosso, eu sou o governador aqui essa terra. Não, mas ele tinha uma promessa, que ele ouviu do seu bisavô, do seu avô, do seu pai. Ele tinha uma promessa. Qual era a promessa? A terra que mana leite e mel, a terra da promessa. Então José sabia que essa terra não era o Egito. Eu posso estar bem sucedido, eu posso fazer, mas Deus tem uma promessa para nós, para a nossa nação, para o nosso povo, e essa promessa não é o Egito, essa promessa é a terra da promessa, é a terra prometida. Hoje nós não estamos vivendo, mas eu tenho certeza que nós vamos viver. Não, eu já estou velho, eu não vou viver, mas os meus filhos vão, os meus netos vão, eu não sei em qual geração, mas eu sei que nós vamos viver, porque o nosso Deus é fiel. E a certeza era tamanha, que ele fez a turma ali, a geração dele, os filhos, os netos, os líderes da época. Ele falou assim: olha, eu quero fazer o seguinte, eu vou ser sepultado aqui, meus ossos vão ficar aqui, mas quando vocês forem tomar posse da promessa, vocês vão ter que jurar, vocês vão ter que prometer, que vocês vão levar os meus ossos aqui, porque eu não pertenço, eu fui próspero aqui, Deus me abençoou aqui no Egito, mas eu não sou daqui, eu sou da terra da promessa. Dá para entender isso daí, meus irmãos? Sabe, Deus pode fazer prosperar aqui, Deus tem grandes coisas, Deus tem a bênção dele aonde quer que você esteja, mas Deus tem promessas para você, e nós não fazemos, nós somos abençoados aqui, mas a nossa terra se chama uma Canaã celestial, se chama eternidade, e muitas vezes nós ficamos assim: Deus tem promessa para mim, Deus falou que vai salvar minha família, Deus falou, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Deus falou que Ele sabe os planos que Ele tem a meu respeito, que é planos de paz, plano de me fazer prosperar, mas hoje eu não vivo isso, hoje eu estou no Egito, e eu fico assim: será? Eu não estou vendo minha família ser salva, eu não estou vendo eu prosperar, eu não estou vendo a bênção do Senhor sobre a minha vida. Está faltando ousadia, coragem para você tomar posse da palavra, porque para tomar posse da promessa é necessário coragem, independente daquilo que a gente esteja vendo. José teve coragem, eu coloco aqui, José acredita na promessa da terra prometida e declara abertamente: quem crê de coração, a fé é revelada como? Crendo no coração e fazendo o quê? Lembra dessa palavra? É com o coração que se crê, mas é com a boca que se confessa. E aqui vai, porque muita gente às vezes, José ele estava numa terra estranha, ele estava bem sucedido, ele estava ali, mas ele em nenhum momento ele deixa de esquecer as promessas de Deus para a vida dele, para a sua descendência, para o seu povo, e ele faz questão de declarar. Você acha que naquele momento não tinha gente falar: José, mas aqui está muito melhor, aqui a gente está nadando de braçada, você é governante, aqui o faraó dá tudo que a gente precisa, não sei o que. Não, mas existe um Deus que nos prometeu algo que é infinitamente maior, e eu tenho certeza que Ele vai nos visitar, e Ele vai cumprir a promessa dEle. Meu querido, você sabe o que quando eu falo sobre coragem e ousadia, é que nós cremos, nós temos fé, mas por que nós não falamos sobre esse Deus, sobre as promessas dEle, sobre aquilo que Ele tem prometido para o seu povo? Nós cremos que Jesus vai voltar, nós cremos no juízo final, nós cremos no julgamento, por que nós não falamos? Porque diante do Egito que nós vivemos, porque diante desse momento que nós vivemos, a gente fica assim. José teve coragem de, mesmo no meio do Egito, mesmo em meio àquilo que não parecia, José não sabia, quer dizer, sabia, mas ele não estava vivendo a escravidão, ele não tinha conhecimento de Moisés, ele não sabia da terra prometida, ele não sabia, quer dizer, ele sabia, mas não estava vendo, não era algo palpável,
mas mesmo assim ele declara, ele fala, ele confessa. Eu quero dizer nisso daqui, porque muitas pessoas não têm tomado posse da promessa. E eu quero dizer que José, você sabe mais na frente, quando o povo do Egito sai do Egito, você sabe que Moisés vai lá e faz o quê? Pega as ossadas de José e leva. José, ele mesmo morto, mas os ossos de José entram na terra prometida. E José sabia disso, falou, eu não sei, eu não estou entrando, mas eu sei que eu quero, porque eu sei que os meus ossos, eu sou daquela terra, eu sou o da promessa. Eu quero dizer que muitas vezes, tem familiares aqui, tem pessoas, tem filhos que os pais não são crentes, tem pessoas, amigos aqui, que a maioria dos amigos não creem na mesma coisa que você. Tem muitos de nós que vivemos num mundo que é o Egito, mas a gente sabe que nós somos diferentes. Nós vivemos no Egito, mas nós não somos do Egito, nós somos de Canaã. Mas independente a minha posição, aonde eu estou, eu preciso começar a falar, declarar com a minha boca, se eu creio que eu tenho um Deus, que eu tenho promessas, que eu fui salvo na cruz do Calvário, eu preciso começar a confessar isso. Diante de todos, diante do Egito, eu preciso falar, eu sou José, eu sou o governador, eu sou o bonzão, mas eu quero dizer, eu não sou daqui, eu sou de lá. Por isso quando eu morrer, eu quero que todo mundo pegue os meus ossos, quando vocês saírem daqui, porque eu sei que eu vou sair, eu sei que vocês vão sair. Mas José, como você sabe disso? Porque eu sei que as palavras do Senhor são verdadeiras, Ele prometeu, Ele vai cumprir, Ele falou, vai acontecer. Mas precisa de ousadia. Muitas vezes, você crê que a tua família vai ser salva? Por que às vezes você não confessa isso? Por que às vezes você não fala, pai, eu sei que um dia o Senhor vai estar comigo na igreja. Meu irmão, eu sei que um dia você vai estar lá comigo. Mas você vai para a igreja de novo? Vai dar dinheiro para o pastor de novo? Eu não vou dar dinheiro, eu vou lá adorar o meu Deus. E eu vou de alguma maneira colocar tudo, não é dinheiro não, é tudo que eu sou, tudo que eu tenho já é dele. E um dia você vai estar lá comigo. Isso é coragem, isso é ousadia. Numa roda, falar, você é crente agora? Eu sou cristão, porque crente até o diabo é. Eu sou cristão, porque minha vida, eu vivo de acordo com os valores de Cristo. E quer saber mais? Eu vivo e é a melhor coisa, porque hoje eu tenho vivido, experimentado, e tem coisa que eu não experimentei ainda, mas eu vou experimentar, porque eu vivo a verdade, as promessas de Deus, e o que eu não vivi ainda eu vou viver, porque Ele é fiel, Ele é verdadeiro, e você também tem que viver a mesma coisa. Deus vai me usar para te salvar, Deus vai me usar para te abençoar. A gente tem dificuldade, meu querido. Fé gera coragem e ousadia para testemunhar, para declarar e profetizar as palavras do Senhor, para nós e para os outros. Meu querido, essa coisa de coragem, a gente não fala sobre Deus para as pessoas, a gente não fala sobre Jesus morreu na cruz para nos salvar, a gente não fala sobre, meu querido, um dia você vai prestar conta. Jovem, lembre-se do Senhor nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e chegue o tempo que você vai falar assim, não tenho nele mais contentamento, mas que você vai ter que prestar conta, e a hora que você for prestar conta, você vai perceber que a tua alma morreu, você vai ser condenado. Mas eu vou falar, isso vai assustar. Você crê nisso ou não? Você crê nisso? Isso está na Bíblia? Isso está na Bíblia? Vocês não conhecem Bíblia? Isso está na Bíblia. Pois eu passo para vocês endereço. O que está na Bíblia, a gente crê que está na Bíblia ou não? Se eu creio, eu preciso começar a falar. Meu pai fala assim que duvida de pessoas que são salvas, que acreditam em céu e inferno, e não ficam desesperados, não ficam doidos para salvar os seus. Ele fala que quando ele se converteu, a coisa que ele mais fazia, ele orava todos os dias para a conversão dos seus pais, porque ele sonhava que os pais dele estavam indo para o inferno, que os irmãos dele estavam indo para o inferno. Ele sonhava. Será que a gente tem sonhado que os nossos amigos, as pessoas que a gente ama vai para o inferno? Não, a gente não tem sonhado porque a gente não crê nisso. Não, eu creio.
Ah, não, mas eu creio, parece aquelas historinhas de filme, de desenho que a gente assistia. Não, se isso está na palavra de Deus, é verdade. Deus cumpre as promessas, tanto as boas como as ruins. E eu preciso confessar, assim como José confessou, e falou para todos, sem medo de errar, um dia vocês vão sair, e um dia eles saíram. Nós precisamos falar, um dia Jesus vai voltar e julgar todos, e um dia, mesmo que seja lá, no nosso túmulo, a gente vai ser ressuscitado com Cristo, e todos aqueles que ouviram a gente, vai ressuscitar e vai para o céu com a gente, e aqueles que não deram ouvido, de alguma maneira vai perceber que, vai ser como o rico que não ouviu Lázaro, e agora? Mas não vai dar mais para contar nada, não vai dar mais para falar nada, porque isso é verdadeiro, porque é a palavra de Deus, e isso tinha que levar a gente a começar a falar assim, meu irmão, meu amigo, minha mãe, meu pai, mas ninguém ouve. Não, a gente precisa orar, falar, testemunhar e profetizar e confessar. Como que são as conquistas? Crer. Como que a gente conquista o impossível? É uma outra palavra. Crer na palavra de Deus, sonhar, confessar e perseverar. Eu creio na palavra de Deus, eu sonho com a salvação dos meus queridos, meus amigos, da minha família, eu confesso, e eu vou perseverar nisso, e sabe qual é o resultado? Você vai viver as promessas de Deus, você vai viver o impossível, em nome de Jesus. Eu poderia falar outra coisa aqui, mas eu já vou passar para o 2, porque estou demorando muito. Segundo, então primeiro é o que? Uma vida de ousadia e coragem. Quem tem fé, vive, não tem medo de falar, de profetizar, de falar, de testemunhar. Segundo, uma vida de renúncia e sacrifício. Isso demonstra, é evidência de quem tem fé. Hebreus 11, 24 a 26 diz assim: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, porque preferiu ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar o prazer transitório do pecado. Por causa de Cristo, considerou a desonra uma riqueza maior do que todos os tesouros do Egito, pois contemplava uma recompensa maior. Vou ler de novo. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou, ou escolheu renunciar o ser filho, ser chamado, ter a posição de filho da filha de Faraó, de ser o príncipe do Egito, porque escolheu ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar tudo aquilo que geraria ser príncipe, o prazer transitório do pecado. Por causa de Cristo, considerou a desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois contemplava uma recompensa maior. Quero dizer algo para você, meus queridos: poucas coisas no reino de Deus são mais poderosas do que renúncias e sacrifícios. Vou repetir para você: poucas coisas no reino de Deus são mais poderosas do que renúncias e sacrifícios. E são coisas que nós, o povo de Deus de hoje, temos dificuldades. O povo de antigamente, você perguntar, a igreja primitiva, eles viviam milagres, a sombra de Pedro curava, eles viviam coisas extraordinárias. Aquela igreja primitiva fala que prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos, eles viviam, e cada vez mais o Senhor acrescentava. Aquela igreja crescia, por mais perseguição de Roma, por mais afronta, por mais morte, por mais atrocidades que Roma fazia com aquele povo experimentava a presença de Deus, o sobrenatural, os milagres. Mas a pergunta, aquele povo do primeiro século, eles experimentaram renúncia e sacrifício ou não? Pergunto hoje, como que está de milagres, prodígios e sinais e o sobrenatural de Deus no meio do povo dele? Eu pergunto, como que anda as renúncias e sacrifícios do povo dele da atualidade? Daí você vai falar assim, a gente ouve
Quando a gente vai em alguns congressos, a gente ouve alguns missionários que vivem lá no mundo muçulmano, a gente ouve alguns relatórios de homens que renunciaram muitas coisas, a gente percebe que eles continuam vivendo aquilo que a igreja primitiva viveu, eles continuam vivendo no sobrenatural. Mas por quê? Porque eles renunciaram. Renúncias, meus queridos. Acredito que ninguém viu mais do agir sobrenatural de Deus do que Moisés. Você conhece um pouquinho da história de Moisés. Moisés, olha o que ele abriu mão. Ele abriu mão de ser príncipe do Egito, a nação mais poderosa. Que de regalia ele teria? O que de privilégio ele teria? Mas ele, não posso fazer isso, porque eu sei que Deus tem algo para a minha vida, Deus tem um chamado para mim. Puxa, mas você vai abrir mão de tudo isso daí, e vai realmente correr esse risco, viver o teu chamado, e a fartura, você sabe que você vai ter comida, você vai ter sustento, se você vai sobreviver à perseguição de Faraó, de essa potência, não tem como você ser alguém, fazer alguma coisa. Não, eu vou renunciar, eu prefiro. E daí vem, por que ele fez isso? Daí Hebreus 11 nos fala, por que ele fez isso? Pela fé. Nós não renunciamos nada, nós não sacrificamos nada se não for pela fé, meu querido. Nós não deixamos nada, nós não abandonamos nada se não for pela fé. Porque pela fé ele faz isso. Eu vou cumprir o chamado de Deus, eu vou viver, eu não vou viver que tudo aquilo que o prazer momentâneo e transitório pode me proporcionar, não, porque eu sei que eu sou de outro povo, eu sei que povo eu pertenço, eu sei quem é o meu Deus, o que Ele tem para mim. Só que daí você vai lá, Moisés, ele estende a mão, chove pedra, ele toca o rio vira sangue, ele faz as 10 pragas, foram comandadas por ele. Ele toca o mar vermelho se abre. Os milagres, nunca ninguém experimentou tanto milagre como Moisés. Moisés, tanto é que quando Josué vai, por isso que Deus fala, ser forte e corajoso, porque para substituir Moisés chegou um momento que Arão e Miriam começaram a falar, você acha que só Moisés, Deus fala só com Moisés, e não sei o que, começaram a querer criticar Moisés. Deus aparece para Miriam e Arão, fala assim, vocês são doidos de falar do meu servo? Se há profeta, se há alguém no meio de vocês, eu falo através de visões, de sonhos, mas com Moisés é diferente. Com Moisés eu falo cara a cara. Tem noção de ouvir um negócio desse? Se tem profeta, sei que vocês são profetas, sei que vocês são pessoas, vocês são meu povo. Com vocês eu falo, com vocês não, com profeta, com pessoas de um patamar acima que me busca, eu falo com sonhos, com visões. Mas com Moisés, não fala de Moisés não, porque Moisés é meu brother. Moisés eu falo cara a cara. A pergunta aqui que Moisés deixou? Moisés talvez seja a pessoa na Bíblia que mais renunciou, porque ele tinha o privilégio, a oportunidade de se tornar o príncipe desse mundo. Tem até filminho, né? O príncipe do Egito. Não, ele abriu mão de ser príncipe do Egito, para ser o príncipe de Deus. E eu quero dizer que o Senhor continua buscando os príncipes, quem quer ser príncipe dele, quem quer ser a princesa dele. Só que infelizmente nesse mundo está todo mundo querendo ser o Brad Pitt, a Angelina Jolie, as influenciadoras da internet, os influenciadores, está todo mundo preferindo ser, ninguém quer abrir mão de nada. Por isso que o povo está doido para viver, experimentar milagre, viver o sobrenatural, e Deus está assim, eu estou doido para manifestar, mas ninguém está disposto a sacrificar e renunciar a nada. Porque quando nós renunciamos, estamos dispostos a renunciar, a entregar, a sacrificar. E daí o que, meu querido? Nós não abrimos mão de nada, nós não abrimos mão de tempo, de conforto,
de amizades, de prazeres. Eu não abro mão de uma cerveja, eu não abro mão de uma roda de amigos, eu não abro mão de nada. Eu não abro mão de um sofá, eu não abro mão de um tempo de qualidade para fazer algo que Deus me chamou. Mas eu, quando tenho uma situação, quando eu estou diante dos leões numa cova, eu fico, Senhor, lembra que o Senhor fez com Daniel? Daniel orava 3 vezes por dia, não se contaminou com as comidas do rei. A gente quer experimentar o mar se abrindo, mas a gente não quer se renunciar de ser príncipe do rei. A gente quer que o Senhor tape a boca dos leões, mas a gente não quer deixar de comer as comidas da Babilônia. A gente quer experimentar ser, Senhor, vem nos salva do fogo, não, mas a gente se prostra diante dos ídolos desse mundo. Uma vida de fé vai nos levar a ter uma vida de renúncia. E quando eu falo renúncia, é o que Deus fala com você. E quando Ele fala com você, tem coisa que Ele vai falar para você. Tem coisa que Ele deixa explícito na palavra dEle, que é para você, que é para mim, que é para todos nós. E muitas vezes a gente fica assim, não sei, será? Não sei o que. Deus pediu, Deus falou. Agora tem uma coisa, nada do que Deus pede, não é para te dar algo muito maior, 10 vezes maior. Fala que um pai um dia, para demonstrar isso daí, fala, nasceu uma parreira de uva, o pai estava começando a querer mostrar, plantar a uva, e daí um filho foi lá, viu, pai, está nascendo um cachinho, e demorou, mas estava nascendo um cachinho. O pai viu e falou assim, vem cá, sabia que isso é o que a gente quer, essa é a nossa vontade, meu filho. Isso é bom você aprender muito cedo, porque muitas vezes, isso que a gente quer, Deus Ele faz isso com a gente. Ele vem e o pai cortou. O filho ficou assim, então, não, isso daqui, essa uva, experimenta, uma uva meio azeda, amarga, não estava, tá vendo? Então, não é isso daqui é para jogar fora, isso é algo muito, e ele começou a cortar os outros pedaços, eu sei que ficou horrível a parreira lá. Ele falou, agora, a gente espera o que Deus quer para a gente, porque toda vez quando a gente está disposto a cortar, sacrificar da nossa vida, aquilo que Deus pede, depois Deus vai nos dar o que Ele quer. E passou o tempo, de repente começou a nascer um monte de cacho de uva, uns caixão bonito, a parreira ficou vistosa. Falou, meu filho, essa é uma lição, sempre que você estiver disposto a cortar, o que aparentemente, mas estiver disposto a entregar para Deus, mesmo que pareça, mas está ficando pior, está ficando mais feio, não sei o que você vai receber, experimenta essa uva, agora a outra cacho, o menino ficou assim, fala que o menino cresceu, foi um dos pastores mais diferenciados, mais revolucionários dos Estados Unidos, lá, não lembro o nome dele, mas ele conta que o pai dele fez isso e ele aprendeu desde muito cedo. Ele falava assim, quando Deus pedia, ele não pensava 2 vezes, ele lembrava naquela uva, naquela parreira lá, ele fazia, eu sei que Deus tem muito mais. Tem muita gente que fica com medo, essa uva é tudo que eu tenho. Meu querido, Deus tem muito mais para você, que você não tenha medo de ter uma vida de entrega, de renúncia, porque Deus tem infinitamente mais para você. Então, primeiro é uma vida de ousadia e coragem. Segundo, uma vida de renúncias e sacrifícios. Terceiro, uma vida de confiança e dependência. Uma pessoa que tem fé, é revelada essa fé através da sua confiança e dependência em Deus. Hebreus 11, 28, 29 diz assim, pela fé celebrou a Páscoa, falando a respeito de Moisés ainda. Pela fé celebrou a Páscoa, Moisés celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Depois, pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados.
Aqui, o que tem a ver com confiança, com dependência? Você sabe que a última praga foi que Deus fala para Moisés, fala assim: olha Moisés, eu vou passar a noite e todos os primogênitos do Egito vão morrer, mas você vai preparar algo, você vai orientar os israelitas a matar um cordeiro, e pegar, daí tem a Páscoa, é muito detalhe, mas só para você pegar esse cordeiro morto, pegar o sangue que foi aspergido dele, e passar nos umbrais da casa, de cada família, não é o Moisés que vai ter que fazer, cada família que acreditar que à meia-noite, um anjo destruidor vai passar e ferir todos os primogênitos do Egito, aquela família que quiser escapar dessa destruição, dessa morte, vai ter que pegar um cordeiro, sacrificar e pegar o sangue e aspergir em cada porta, nos umbrais da porta, porque daí o anjo, a hora que passar, vai olhar o sangue do cordeiro e vai passar por cima da casa. Isso que é Páscoa, é passar por cima, passar sobre, é isso que significa a Páscoa, é libertação. E daí fala que Moisés, por fé, fez isso. E daí todo o povo fez isso. Agora, aonde está a confiança nisso, pastor? Aonde que está a dependência nisso? Meu querido, isso daí, Moisés e o povo confiaram na palavra de Deus, agindo conforme as instruções. Eles não esperaram para ver, para crer. Mas será que vai ter o destruidor? Será que coisa estranha esse negócio de ter que matar, ter que pegar o sangue, ter que colocar nos umbrais da porta? Isso daí, você sabe hoje, que estava apontando para o sangue do cordeiro que tira o pecado do mundo. Aquilo estava apontando para que um dia haveria um cordeiro que viria e seria morto, e você que estudar, você vai perceber os detalhes do cordeiro, como teria que ser o cordeiro, como que era, a idade, vai bater tudo com Jesus. Jesus foi morto, e com o seu sangue, com o sangue dele, todo aquele que crê, porque na verdade não bastava só matar o cordeiro. Ó, eu matei o cordeiro, agora eu vou comer o cordeiro, vou celebrar a Páscoa, porque celebrar a Páscoa era matar o cordeiro e à noite assar ele, comer com ervas amargas e fazer. Não bastava só o cordeiro ter sido morto, era necessário cada família acreditar que o que libertava, o que livrava, o que fazia, era pegar o sangue, era se apropriar do sangue do cordeiro. Como que era feito? Eu me aproprio do sangue fazendo o quê? Pegando o sangue do cordeiro e levando para minha casa. Antes da condenação, antes do juízo, hora que o juízo viesse, o sangue já estava lá. O que o sangue representava? A fé na palavra de Deus. Porque quem cresce, e aqui vai, não sei se você sabe disso, alguns egípcios fizeram isso. O sangue não era só para os hebreus, desde lá, Deus já estava apontando, sabe, a salvação é pela fé, não é para um povo específico, não é para os evangélicos, para o católico, para o não sei o que, para o branco, para o preto, não, a salvação é pela fé, por isso que a salvação é de graça. O cordeiro veio, morreu, mas não adianta só o cordeiro morrer, cada um precisa acreditar nisso. Como que eu creio? Naquela época era cada um pegando, hoje, eu creio que o sangue de Jesus que foi vertido na cruz, eu me aproprio dele pela fé. Quando eu creio que Jesus morreu numa cruz, e que o sangue dele me livra de todo o pecado, vai ter um momento de juízo, que o anjo vai passar e vai estar realmente trazendo a condenação eterna, daí já não vai ser mais só os primogênitos, todos
que de alguma maneira não creram na palavra de Deus, vai começar a ser morto, e morto eternamente. Mas daí aqueles que acreditaram no sacrifício de Jesus, e quando creram, estão falando assim: eu creio que o sangue de Jesus me livra da condenação eterna, eu creio, eu estou pegando esse sangue, e eu estou levando para a minha vida, eu estou levando para a minha casa, eu creio. E daí está a confiança. Antes, não, eu vou esperar esse negócio. Por isso que às vezes a gente faz apelo. Você aceita Jesus? Você crê em Jesus como teu Salvador? Você crê que o sangue dele te livra? Porque o que nos livra do inferno, todos pecaram. Todos nós pecamos, não é? Eu não vou para o céu porque eu sou pastor. Eu não vou para o céu porque eu participo de igreja A, igreja B, igreja C. Eu não participo do céu porque eu não roubo, porque eu não mato, porque eu... Não, eu não sou condenado, porque Jesus na cruz do Calvário, Ele verteu o sangue dele, que me purifica de todo pecado, que me perdoa, a partir do momento que eu creio nisso. Então é pela graça nós somos salvos, porque Deus um dia mandou o seu Filho. Hoje eu não preciso matar um cordeiro, porque o cordeiro já foi morto, mas eu preciso me apropriar do sangue, preciso me apropriar do sacrifício, e quando eu me aproprio, é pela fé. É como se eu estivesse colocando um sangue na minha porta da minha casa, é como se eu estivesse falando: aqui não tem mais vez, aqui eu passei, aqui tem uma Páscoa, aqui eu passei da morte para a vida. Agora aqueles que não creram, o anjo passou e teve grande lamento e choro, porque pessoas não creram. Esse negócio, eu vou esperar ver para crer, meu querido, eu sei que no dia do juízo vai ter grande choro e lamento, porque muita gente, a Bíblia é desatualizada, tem que interpretar, tem que ver. Eu quero dizer que há muito tempo eu estudo, a gente não é só intelecto, é revelação. Moisés e o povo confiaram na palavra de Deus, agindo conforme as instruções, e dependeram da providência e provisão divina. O livramento da morte dos primogênitos e do mar se abrir, foi uma confiança. Fé é confiar na palavra de Deus antes de acontecer. Lembra? Fé é convicção e certeza e convicção de coisas que não se veem, de coisas que se esperam. Eu não estou vendo o anjo vir destruir minha casa, eu não estou vendo, e aqui fala sobre o mar, porque pela fé eles atravessaram o mar a pés enxutos. Mas aqui vai um detalhe: as primeiras pessoas a pisarem no mar, não foi com o mar aberto. Os primeiros a pisarem, eles pisaram no mar, na água. A água só se abriu na medida que eles iam pisando na água. Porque não é, peraí, vamos ver se o mar vai se abrir. Não, conforme, por isso que, quando Moisés, o povo tem o inimigo atrás, o inimigo do lado, montanhas do lado, agora o mar, diga ao povo que marche, mas tem mar na frente. Eu não falei que eu vou dar livramento para vocês? Diga ao povo que marche. Mas o que vai acontecer se a gente começar? Diga ao povo que marche. Você não vai ver nenhum momento da Bíblia Deus falando para Moisés: eu vou abrir o mar, ou Moisés falando para o povo: não, vamos, que Deus vai abrir o mar. Você vai ver Deus falando: diga ao povo que marche. E você vai ver Moisés falando: vamos. E você vai ver que os levitas foram primeiro, porque quem é líder tem que ir primeiro, tem que ser exemplo, tem que, se morrer afogado, quem que morre afogado? Mas peraí, crê ou não? Então vamos pisar, pisa na água, pela fé o mar se abriu, pela confiança. Daí você vai ver pelo texto, que os egípcios tentaram fazer a mesma coisa, mas por que eles não conseguiram? Mas eles pisaram, eles foram ao contrário, eles pisaram na terra enxuta e o mar, qual é a diferença? Porque não foi pela fé.
Eles pisaram porque eles viram o outro fazendo. Fé não é fé no que o outro faz. Tem muita gente, eu vi que o outro orou e Deus fez. Eu vou fazer, não é ver no que o outro faz. Fé não é no outro, ou na experiência do outro, ou no que aconteceu com o outro. Fé é fé na palavra de Deus. É fazer aquilo que Deus falou. Deus falou que vai salvar, vai salvar. Deus falou que vai fazer, que eu preciso fazer. E é isso o grande problema. A gente sempre fica e relaciona a fé com o que Deus tem que fazer. Eu quero dizer que fé tem muito a ver com o que eu e você precisamos fazer. Porque aquilo que Deus precisou fazer, Ele já fez na cruz do Calvário. E eu já cansei de ler que na cruz do Calvário, que Deus, Efésios 1:3, que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Na cruz do Calvário, Deus nos salvou. Na cruz do Calvário, Deus nos libertou. Na cruz do Calvário, Deus nos curou. Na cruz do Calvário, Deus estava falando amém para todas as promessas que Ele fez para mim e para você. Na cruz do Calvário, Deus estava confirmando todas as promessas. Agora, como que eu tomo posse? É vivendo uma vida, é fazendo, é pisando no mar, é matando o cordeiro, é aspergindo, é pegando o sangue, é tomando posse disso. Mas nós estamos sempre, eu vou dar exemplo para você. Ontem nós passamos um susto, acordamos cedo, com a Ana Laura batendo na porta nossa lá, meio apavorada. O Isaac, não sei, acho que está com infecção urinária, porque ele chorou a noite inteira, agora acordou com febre. A hora que ele foi fazer xixi, o xixi estava muito escuro, e daí eu vi gotinha de sangue, e foi assim aquela coisa. Eu falei, calma, vamos lá para o hospital em Bauru, vamos lá para a Unimed. E daí chegamos lá, e muita gente, mas oramos, e daí a hora que ela foi atendida, vamos lá fazer ultrassom de abdômen, vamos fazer exame de sangue, vamos fazer exame de urina. Mas criança é difícil fazer exame de urina, ainda mais nessa idade, e a Ana Laura tinha relatado que ele não estava conseguindo fazer, porque doía muito. Ele falou, provavelmente vai ter que passar sonda. Na hora que falar aquilo, eu tive já algumas, os irmãos sabem, algumas cirurgias de joelho, por causa do craque de bola, é complicado, né? Então, e daí numa da cirurgia eu tive que passar sonda. Meus queridos, não sei se você já teve essa experiência. Se um dia você precisar fazer cirurgia, tenta fazer qualquer coisa, mesmo passar sonda. Eu lembrei, passando sonda em mim, depois tirando, não sei o que é pior, se é pôr ou tirar. E daí depois, pior é depois tentar fazer o xixi depois que tirar a sonda. Meu Deus, tudo. Eu pensei no meu neto, com 1 ano e 4 meses passando por isso. Falei, Jesus, não. Mandei uma mensagem para Ana Laura, porque só ela pode entrar. Falei, Ana Laura, não deixa colocar sonda. Fala que ele vai conseguir fazer xixi, fala para esperar que ele vai fazer xixi. Daí eu orei. E daí já tô pregando sobre fé. Falei, Deus, vamos lá, vamos colocar em prática isso daí, quero começar. Então, daí já orei, Deus, agora, faz ele fazer xixi agora, não demora, eu não aceito, pela fé, o Senhor, tomo posse daquilo, da autoridade e tal, fiz uma oração, e também que já não tenha nada, e tudo tal. Daí a Ana Laura, pouco tempo, já fez todos os exames, já fez o exame de urina, conseguiu fazer xixi, tudo. Falei, olha que bênção, aleluia, glória a Deus. Mas não para aí não para aí, porque daí depois daí passa um tempo, demora, vem o resultado, tudo, não tem nada, não tem infecção, não tem, daí eu falei, mas por que está saindo sangue então? Daí a Nilva falou, você não falou que orou? É verdade, eu orei. Só para mostrar como a gente é. Eu não orei só para não precisar colocar sonda, eu orei para Deus curar, fica fazendo xixi com sangue e tudo. Eu já orei para curar, para tudo assim. Uma hora que vem, não tem nada, você fica assim, mas não pode ser, tem que ter alguma coisa. Olha como eu que estou pregando sobre fé. Você é diferente de mim, meu querido?
A gente é assim. Por isso que a gente precisa constantemente, a hora que vê, e saber, Deus faz. É igual aquele povo que estava orando para Pedro ser liberto da prisão. Você sabe em Atos, não lembro o capítulo, certo? 13, não, antes, capítulos 8, 9. Estavam orando a igreja, Pedro estava lá para ser morto, e a igreja orava incessantemente. Daí de repente Deus liberta, Deus faz, Pedro vai lá, bate na porta, aí vai um lá, vai lá, chama outro, não, é fantasma. Ué, mas peraí, você estava orando. Daí Pedro, gente, sou eu, Deus me mandou um anjo, me libertou, livrou. A igreja estava orando para ele ser liberto, a hora que vê, acha que é um fantasma. Por quê? Porque, gente, é doido. Às vezes a gente ora, a gente acredita nesse Deus, por isso que é difícil, a gente muitas vezes não recebe. Por isso que a gente precisa começar a falar, Deus, eu confio, vale a pena confiarmos no nosso Deus. E aqui vai, porque eu tenho fé, eu faço exatamente o que Ele me orienta. Eu me aproprio do sangue do Cordeiro antes do juízo, e piso no mar antes dele se abrir, e confio que a salvação vem, pois sei que dependo dele. E aqui vai, confiança e dependência. Sabe por que a gente pode confiar em Deus? Porque a gente depende dele. A gente não precisa dele. Não, a gente precisa também, mas não, a gente depende dele mais do que precisa. Sabe a diferença de precisar e depender? Vocês lembram do pastor Nelson falando? Precisar, a gente precisa do carro, mas se não tem o carro, você pede carona, você vai de bicicleta, você vai a pé, você precisa do carro. A gente precisa de algumas coisas, mas que se não tiver, você dá jeito. Agora depender, não dá. Você depende do ar que respira, você depende da água. Não faltou água, não, você depende de coisas que não tem como você dar jeito. Precisar, você precisa de coisas que se não tiver aquilo, dá para você dar jeitinho. Depender é aquilo que se você não tiver, então nós dependemos de Deus, que nos dá o ar, que nos dá o alimento, que nos dá a vida, porque a nossa vida depende. Você vai ver muito salmista falar, eu dependo de ti, porque nós dependemos dele, e ele não falha, nós podemos confiar nele, porque nós não precisamos dele, nós dependemos dele. Salmos 27 diz, alguns confiam em carros de guerra, outros confiam em cavalos, nós porém confiamos no nome poderoso do nosso Deus. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e ele vai agir, e ele agirá. Vale a pena confiarmos no Senhor, meu querido. Meu querido, sabe, fé é você confiar, você depender. Você pode, o que Deus tem falado para nós aqui? Deus tem falado sobre várias coisas, mas principalmente, talvez se eu fizer um resumo de tudo que nós temos falado ultimamente, é assim: não temas, porque eu sou teu Deus, eu te tomo pela mão direita, eu te sustento, eu te ajudo, eu sou contigo. É isso que Deus está falando, a gente não precisa, então a gente pode confiar. Como que vai ser o futuro? Eu não sei, eu sei que eu dependo dele. Assim como ele sustentou o povo no deserto, assim como ele fez com que o povo entrasse na terra prometida, assim como a palavra dele fala que nenhuma das suas promessas para o povo de Israel falhou, nenhuma das promessas para você vai falhar, porque para você, para mim, essas promessas têm em Cristo o sim, e por meio dele o amém. Aleluia, glória a Deus. Meu querido, não poderia, eu falando tudo sobre isso, sobre é necessário adoração, é necessário comunhão, é necessário entrega, renúncia, mas eu quero dizer que todas essas pessoas viveram conquistas e vitórias. Eu deixei a conquista e vitória por último, porque é o que a gente mais quer. Eu já tenho alcançado
já tenho conquistado, já tenho experimentado vitórias pela fé. Mas eu quero dizer que isso é consequência de uma vida, porque quando se tem conquista e vitória, sem a vida de fé, essas conquistas e vitórias são como palha, elas vêm e se vão. É como, eu conquistei uma casa, eu conquistei uma vida, legal, mas vem as ondas, vem a tempestade, faz assim, leva tudo. Por quê? Porque não tem uma vida de fé, porque eu não tenho uma vida que demonstra fé. Agora, quando as conquistas são pautadas em uma vida de fé, aquilo que você conquista ninguém mais pode tirar, porque pode vir tempestade, pode vir tudo, mas você está firmado em Deus, porque a tua fé não é por causa de uma situação, não é por causa de uma doença, é porque você sabe em quem você crê. Eu sei, por isso que Paulo fala, eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso, para guardar o meu tesouro até o dia final. Nós precisamos ter essa vida, pela fé. Hebreus 11:30, e depois eu vou do 32 ao 34, pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados pelos israelitas durante 7 dias, Hebreus 11:32 a 34, que mais direi, não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e todos os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Meu Deus, pela fé essas pessoas foram vitoriosas, conquistaram pela fé. Eu quero dizer que nós, e daí vai para Hebreus 12, nós que estamos rodeados de tamanha nuvem de testemunho, ou de tantos heróis da fé, que são exemplos para nós, que nós possamos correr com perseverança, a essa carreira que nos está proposta. Que carreira? Uma carreira de fé, de vitória, de conquista, de termos a vida abundante que Deus conquistou para nós na cruz do Calvário. É essa carreira, é essa vida que Deus nos propõe. Por isso que nós precisamos olhar para Hebreus 11, para esses heróis, e quando tivermos dificuldade, quando estivermos enfrentando lutas, nós vamos lembrar que aquele povo venceu, eles se tornaram fortes, poderosos, eles fecharam a boca de leões, eles se conquistaram e tiveram vitórias, tudo pela fé. Então eu e você, que somos os que vivem pela fé, também podemos ter essas vitórias, também podemos conquistar, tudo pela fé, no Deus do impossível, no Deus que é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Aleluia. Meu querido, todas essas palavras, eu falei, nós vamos talvez daqui 2 domingos ou 3, vamos ver esse mês ainda, eu vou fazer um culto de testemunho aqui, de pessoas que experimentaram pela vida de fé, realmente experimentaram conquistas, vitórias. Vocês sabem, eu ouço aqui, vira e mexe, eu ouço histórias. Você sabe, minha mãe teve um tumor do tamanho de uma laranja na cabeça, que os médicos falaram para ela despedir, vai lá, despede da família, e depois volta, porque já era. Ela, pouco antes da cirurgia, ela falou, saiu correndo, fugida do hospital, porque à noite, porque a cirurgia seria de manhã, bem de manhãzinha, mas à noite ela orou, começou a orar para Deus, pedir, lembrando, eu tenho um Deus. E daí veio uma palavra para ela, um versículo: eu vou fazer outra vez, mostrar mais uma vez a diferença daquele que serve ao Senhor e daquele que não serve. Ela pegou aquilo e falou, o Senhor está falando, eu sirvo ao Senhor, o Senhor vai mostrar a diferença, então o Senhor vai me curar. Chegou de manhãzinha, meu pai chegou antes da cirurgia, ela falou, pai não, né? Amor, me leva daqui antes deles. Não, me leva daqui, por quê? Porque Deus me curou. Ela volta, isso daí era lá em São Paulo, no Hospital das Clínicas, ela volta para Bauru, os médicos, sumiu, daí ela vai num médico aqui, que tinha mandado ela, e aí, você fez a cirurgia? Não, Deus me curou. Que Deus te curou? Não, pode fazer, faz a tomografia. Ele fez a tomografia,
tinha lá um sinal de uma cirurgia, um sinalzinho de uma cirurgia feita. Ele falou assim: você não fez a cirurgia? Não fez? Não, Deus me curou. Ele falou assim: tem hora que a gente tem que crer mesmo. Tem hora que a gente é obrigado a crer. Pastor Mário, você sabe, aqui tem mais outros irmãos, vários irmãos que já passaram por isso. Isso daí é o nosso Deus. Agora a gente fica, qualquer coisinha fica, ai meu Deus, e aí eu vou morrer. E assim um monte de gente frágil. Aqui a gente precisa, por isso que e daí esses irmãos, quero dizer, aqui a gente tem Márcia Lopes, tem o irmão Sebastião, e a gente eu vou fazer um culto aí, depois desse culto eu vou pular de Hebreus 11 para Hebreus 12, vai ter o culto testemunho, depois a gente vai para Hebreus 12, eu vou fazer uma dinâmica desses heróis da fé, que hoje habitam no nosso meio, porque nós temos os nossos heróis da fé, eles vão estar passando o bastão para a gente, e a gente vai ter as várias gerações aqui, mas nós somos uma igreja, e precisamos ser um povo que vive pela fé. Amém? Você recebe essa palavra? Ministério de Louvor à frente. Agora, para terminar, eu sei que Deus está dirigindo essas palavras. Escute bem, meu querido, não perca ainda. O pessoal pode se ajeitar aí, mas eu quero finalizar antes deles tocarem uma música. O Senhor está trazendo essas palavras porque eu não tenho dúvida, Ele tem para cada um de nós aqui. Eu quero ser profeta, estou sendo assim ousado, porque Deus tem derramado e tem feito. Ele tem promessas para cada um de nós, e não é uma não, Ele tem várias, e que muitas vezes nós não nos apropriamos dela, por falta de fé, por uma falta de vida de fé, por não praticarmos alguns princípios, e se nós vivermos isso, nós vamos tomar posse disso. Deus quer, ladrão vem para matar, roubar e destruir, eu vim porém, para que vocês tenham uma vida, e uma vida mais ou menos, é isso que Ele fala? Não, eu vim para que vocês tenham uma vida, e uma vida abundante. Ele morreu na cruz para que a gente fala que, Isaías 53, que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz. Tem tanta gente precisando de paz, estava sobre Ele, aquilo que não te dá paz, estava sobre Ele, as suas enfermidades, tudo, sabe, Deus tem bênçãos espirituais, emocionais, materiais, físicas, mas muitas vezes nós vivemos uma vida muito aquém. Agora preste atenção. Então, eu quero aqui duas coisas. Se você crê, eu como pastor estou crendo. Por isso que hoje a hora que eu vi aqui, Deus falou assim: Marinho, você está vendo? Eu cheguei ali, fiquei ali atrás, comecei a ver gente chegando. Deus falou assim no meu coração: Marinho, é dessa vez que vai começar a encher e não vai parar mais, vocês vão ter que ir para outro lugar. É dessa vez, é a promessa, é pela fé, eu estou tomando posse. E muito mais, aí você tem que ver as tuas. Eu da minha casa também estou tomando posse para algumas coisas da minha família. É posse, estou tomando posse. Josué e Caleb tomaram posse da terra prometida antes deles entrarem. Agora mais 10 espias lá, não dá, porque é difícil. Não, eu não olho as dificuldades, eu olho para o Deus que eu tenho, que eu sirvo, que me promete, que é um Deus do impossível. Então eu me apego. Agora você tem uma coisa que todos esses heróis tinham algo em comum, e o que eu vou falar não é para você não vislumbrar as coisas naturais que Deus tem para nós, as coisas para essa vida. Tem muita coisa, mas eu quero dizer que todos tinham algo em comum desses heróis que viveram. Eles tinham um olhar da eternidade. Poderia ser a quinta coisa, um olhar na eternidade, porque Hebreus 11, 13 a 16 diz: todos esses heróis da fé morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Quando fala de sem terem recebido as promessas, é a respeito à promessa maior, que é Jesus Cristo.
eles viram de longe, e de longe a saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando apenas naquela de ontem saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam uma pátria maior e melhor, isto é, a pátria celestial. Por esta razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhes preparou uma cidade eterna, uma cidade celestial. Eu quero dizer que Deus tem bênçãos para vocês, como Deus tinha a terra prometida, terra que mana leite e mel, que Deus tinha uma prosperidade para aquele povo. Deus deu promessa para abençoar os celeiros deles eram abençoados, a saúde física daquele povo era abençoada. Deus, a madre das mulheres eram abençoadas. Deus realmente fazia coisas extraordinárias no meio daquele povo. Mas nessa passagem mostra que aqueles todos, a começar de Abraão, que foi para uma terra que ele nem sabia, mas fala que a visão dele, eles saíram de uma terra, não apenas pensando na terra prometida do aqui e do agora, mas eles tinham uma visão da pátria celestial. Eles sabiam que um dia tudo isso ia acabar, que um dia a riqueza vai acabar, que um dia a saúde vai acabar, que um dia o pai de multidões vai acabar, que um dia, por mais que Deus te abençoe, isso vai acabar. Mas o que Ele tem para nós, para a eternidade, aquilo que Paulo fala, que olho nenhum viu, nem ouvido nenhum ouviu, e nenhum ser humano foi capaz de imaginar, são essas coisas que Ele tem guardado para aqueles que o amam. Meu querido, isso tem que mover o teu coração. Falar, eu sei que Deus tem promessa para mim aqui, mas eu não vivo só pelas promessas daqui, eu vivo porque eu sei que na eternidade Deus tem um tesouro que vai para além de qualquer tesouro natural. Aquilo que Jesus conquistou na cruz, tudo que Ele me der aqui é infinitamente ínfimo perto do que Ele tem na eternidade. Até porque o que Ele me der aqui, eu vou usufruir por 20, 30, 50, 60 anos. Mas o que Ele tem para mim na eternidade, vai ser para sempre e sempre e sempre e sempre e sempre. Então vale a pena nós termos uma vida de fé, porque além das bênçãos e das promessas e da paz e da graça e da bênção que Ele tem para mim aqui, isso não termina aqui, isso é para todo sempre. Por isso que vale a pena nós termos uma vida de fé, mas uma fé que vai para além do aqui e agora, que olhe para a eternidade, porque daí a gente vai ser movido. Se eu perder um filho, Deus não fez, Deus tem um propósito para isso, porque o meu olho não está só aqui. Não, então Deus falhou. Deus jamais falha. Deus, Ele é soberano. Fé, guarde essa frase, fé não é só acreditar no que Ele pode fazer, é confiar na sua sabedoria e soberania. Fé não é só acreditar no poder dEle, é confiar na sua sabedoria e soberania. Eu sei que Ele pode todas as coisas, mas eu confio e entrego e descanso que Ele sabe todas as coisas. E assim eu vou me movendo, eu vou vivendo, eu vou caminhando com Ele em uma vida de fé. E é para isso que Ele está te chamando, é para isso que Ele está te convidando, é para isso que Ele tem chamado essa igreja. E se você tem vindo, que você possa viver e fazer parte disso em nome de Jesus. Vamos cantar uma música, te convido a cantar, a adorar esse Deus, crendo que Ele está aqui, crendo que Ele habita no meio dos louvores.